Muito bom dia, alunos do 7º ano, Colégio Liceu. Quem vos fala é o professor Edmilson e nós iremos recomeçar mais um conteúdo já contido no nosso livro para o 2º bimestre, ok? Iremos falar hoje sobre sociedade moderna, tá? Sociedade moderna que ela começa em 1453, que é a queda, né, do Império Bizantino de Constantinopla, e ela termina em 1789, a Revolução Francesa, ok? Então, algumas características importantes, pelo menos no começo da Idade Moderna, sobretudo na França. França que foi um país palco de muitas inovações culturais, né? Muitos experimentos também científicos para aquela época. Houve aquela ruptura tão grande, mas tão necessária da idade antiga para a idade moderna, ok? E nós iremos então aprender um pouco sobre isso. Algumas características do antigo regime. Por que essa palavra aparece antigo regime? No começo da idade moderna, a maioria dos países europeus estava ainda em uma característica social muito antiga que dizia mais respeito à idade antiga, né, do que à idade moderna, tá? Eles estavam então subdivididos naquela sociedade em clero, em nobreza, havia também a classe dos camponeses. Havia também os burgueses que estavam crescendo naquela sociedade, uma burguesia vinda através dos movimentos comerciais dos burgos, e os trabalhadores urbanos, que mais tarde foram chamados dentro da sociedade francesa de sans-culottes. O papel do clero era basicamente rezar. Todo o serviço religioso dentro dessa estrutura social, pelo menos no começo da Idade Moderna, essa estrutura religiosa estava a cargo do clero. E o clero, ele tinha a sua organização, a sua administração, ok? Existia o alto clero, que eram os bispos, os arcebispos, que estavam muito mais ligados ao Papa, né? As mentes pensantes, o alto clero, e existia também o baixo clero. Ou seja, os religiosos responsáveis por rezarem as missas. Dentro da nobreza existia a nobreza togada e existia também a possibilidade de um burguês rico ele comprar títulos para que ele posteriormente virasse um nobre. Então a nobreza, nesse contexto e nesse momento da história do mundo, eles não pagavam impostos, tanto quem pertencia ao clero, como quem pertencia à nobreza, sobretudo, obviamente, o rei, eles eram isentos de impostos. E essa carga tributária, essa carga de impostos, alguém deveria pagar. E sobrava para os camponeses, sobrava para os burgueses e sobrava para os trabalhadores urbanos. Lembrando que os burgueses, eles surgem os movimentos relacionados ao comércio, ok? Também é óbvio, existia a baixa burguesia e a burguesia mais nobre, a burguesia que conseguiu, né, enriquecer-se naquele período, ok? Formação das monarquias. Lembrando que nós estamos falando do início da Idade Moderna. Muitas coisas da Idade Média ainda estavam em voga, ok? Por exemplo, o feudalismo, os senhores feudais existiam, mas não com a mesma força que eles tinham antigamente. Então, essa formação da monarquia, para que acontecesse, alguns fatores importantes tiveram que surgir. Por exemplo, o modelo feudal, ele entra em crise. Esse modelo feudal, que dura mais ou menos 7 séculos, já está dando ar de que não está aguentando mais absorver uma população sempre crescente dentro das limitações de cada feudo. O senhor feudal ele está perdendo o prestígio, o modelo de sucerania e vassalagem já não está mais dando certo. O feudalismo ele tem as suas terras já improdutivas,
ok? Não existia uma técnica apurada para que houvesse uma fertilização do solo, ou seja, a própria produção de alimento para que muitas pessoas pudessem comer já estava já caindo, ok? Também. Então o modelo feudal ele entra em crise pelo fato de os burgos, ok? Eles terem uma participação cada vez maior dentro dessa sociedade. A concentração do poder real em detrimento à concentração do poder dos senhores feudais, ela cresce e cresce muito. Interessante que os reis começam a receber apoio da Igreja Católica, um importante elemento que fez parte de toda a história do antigo regime, ok? E também há uma organização do exército, tá? E o apoio dos nobres. Isso tudo fez com que esse modelo, né, feudal, ele deixasse de existir e os poderes reais aumentassem cada vez mais, o absolutismo monárquico realmente lançando seus tentáculos para toda a Europa, ok? Nós sabemos que nesse período, depois que há uma afirmação dos tronos reais europeus, há também a chamada Grande Navegação, tá? As grandes navegações, melhor dizendo, né? Vamos colocar no plural, grandes navegações, tá? Tendo como o país pioneiro, tá? O nosso país que nos colonizou, Portugal. É importante nós não nos esquecermos que esse período houve importantes reformas também no âmbito religioso. A Igreja Católica, por muitos séculos, ela mantinha um monopólio religioso sobre toda a população europeia. E dentro da Igreja Católica houve sérios questionamentos em uma época em que a Igreja Católica começa a pisar muito na bola. Alguns conceitos, por exemplo, de luxúria, alguns conceitos, por exemplo, de pecado entre os religiosos começam a acontecer de uma maneira que dissemina e praticamente joga a moral católica daquele tempo no buraco, ok? Há questionamentos dos antigos dogmas, há um choque com a nova visão de mundo. A nova visão de mundo agora era uma visão renascentista, era uma visão voltada para o comércio. E os antigos dogmas da Igreja Católica não permitia, por exemplo, o empréstimo de dinheiro a juros. E isso era tido como um pecado muito grande para os católicos. E não daria para alguns comerciantes da época ficarem ainda presos a esse antigo dogma, né, de empréstimo de dinheiro a juros, e aquilo significaria até uma eventual ida, né, para uma alma eterna ao inferno. Então isso é muito questionado. Na Reforma Protestante, que começa com um homem chamado Martinho Lutero, ele começa também a questionar esse lado, né, do pecado do empréstimo a juros. Você sabe que dentro de uma dinâmica comercial e uma dinâmica lucrativa, o empréstimo, né, ele com certeza ele faz parte desse capitalismo que estava surgindo e que já não estava mais numa fase embrionária, já estava, ou seja, ganhando forças. E essa visão de mundo, essa visão católica, ela cai por terra quando acontece a Reforma Protestante. Para os protestantes, eles não veem pecado alguém, um grande empresário, por exemplo, um grande detentor de dinheiro, emprestar dinheiro, tendo numa contrapartida ele receber algo a mais por aquilo que ele emprestou, ok? A questão das indulgências também, ela começa a ser combatida dentro da Igreja Católica, lembrando que as indulgências eram aqueles perdões de pecado quando um membro da Igreja Católica que se sentia, por exemplo, incomodado em sua consciência pecaminosa, ele sabia que tinha cometido um pecado, os padres da época, a Igreja Católica, lança então o conceito das indulgências, ou seja, uma pessoa se sentindo mal por aquilo que ela fez, ela poderia pagar
Ela poderia, por exemplo, doar terras, doar animais, e assim ela garantiria, ok, esse perdão de um pecado que a própria consciência do fiel começava então a incriminá-lo. Então essa questão da indulgência, ela é questionada, ok? Martinho Lutero, grande reformador, um antigo monge da Igreja Católica, ele faz, ou seja, ele compila 95 teses de Martinho Lutero, tudo baseado em questionamentos severos de dogmas antigos da Igreja Católica, como por exemplo a salvação através de obras, ok? Dentro do protestantismo a salvação é apenas pela fé. Dentro do protestantismo, que é essa reforma religiosa, eles não aceitam, por exemplo, algumas imagens que são ícones e que fazem tradições da Igreja Católica. Então muitas questões elas começam a ser então colocadas em pauta para que haja uma mudança, ok? Por isso que fala que houve uma reforma religiosa, ok? Claro que a Igreja Católica não ficaria parada, ela não ficaria quieta em relação a toda essa efervescência, toda essa mudança que estava acontecendo dentro do mundo religioso da época. A Igreja Católica ela começa a contra-atacar então todos esses conceitos aqui que foram falados até agora. Então ela se reúne numa cidade chamada Trento e ela começa então a compilar, a escrever a chamada Contra-Reforma. Ora, se os reformadores religiosos, se os protestantes, eles fizeram os seus dogmas, e muitos dos dogmas eram contestações e até severas em relação à Igreja Católica, os católicos contra-atacam uma chamada Contra-Reforma, ok? Eles criam a Companhia de Jesus, que quando nas navegações, nas grandes navegações, foram elementos importantes para a disseminação da fé, e fé católica, não fé protestante. Interessante que dentro do cristianismo há essas subdivisões que mais causaram males, do que uma união entre os fiéis. Nós sabemos que hoje o Brasil é ainda a maior nação católica do mundo. Só que há uma perspectiva, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que fala que daqui a 20 anos, se mantiver todas essas mudanças, os protestantes serão, daqui a mais ou menos 20 anos, os religiosos com o maior número de religiosos dentro do Brasil. Isso já é uma realidade nos Estados Unidos, isso já é uma realidade, por exemplo, na Coreia do Sul, entendeu? Nós estamos andando, nos movimentando para que isso também aconteça no Brasil. Então, o Conselho de Trento, que diz respeito à reforma, contra-reforma católica, eles decidem algumas questões ali. A primeira questão decidida é que eles ainda, pelo menos por um momento, iriam manter as indulgências, porém com limites. Ou seja, perdões de pecados, porém em uma revisão mais apurada, ok? Eles confirmam sacramentos dentro da Igreja Católica que sempre existiu, por exemplo, a sacralidade do casamento, o batismo de crianças, a questão da ceia. Então eles confirmam esses antigos sacramentos e eles acham por bem não tirá-los, ok? Nessa contra-reforma. Celibato dos sacerdotes são mantidos, ou seja, padres, oficiais da Igreja Católica não podem se casar, não podem constituir família, não podem ter mulheres, ok? Não podem ter contato sexual. Então, o celibato dos sacerdotes são mantidos e ele é mantido até hoje. Isso existe até hoje dentro da realidade dos sacerdotes da Igreja Católica. Celibato, ou seja, a questão sexual, a pureza da questão sexual do sacerdote, ela ainda é mantida até hoje. Outra situação, a fé, a salvação da alma, ela pode ter a possibilidade de alguém que, por exemplo, ela vai para a eternidade,
ela pode ter uma possibilidade de parar num lugar chamado purgatório, tá? Como se fosse uma antessala para que a pessoa pudesse, depois de pagar certas coisas, ela adquirir a vida eterna. Então ela passa pelo purgatório. Essa palavra purgatório, ela não faz parte da doutrina protestante, ok? Então, eles também, nesse concílio de Trento, começam a investir na formação intelectual dos padres. Eles não querem pessoas leigas rezando uma missa em latim. Antigamente as missas eram rezadas em latim e o sacerdote deveria ser um expert nessa linguagem. Então começam a investir na formação intelectual, tanto teológica como também linguística dos oficiais católicos. E por último, a infalibilidade papal e a chamada Inquisição. Infalibilidade papal, o conceito de que o maior sacerdote, o maior membro, o ícone da Igreja Católica, o Papa, ele é um homem infalível, infalibilidade papal. E isso é questionável, ok? Então, para nós terminarmos aqui, questões da Contra-Reforma, a chamada Inquisição, que era a perseguição aos chamados hereges. Todas as pessoas que naquele tempo se levantavam em uma heresia. E heresia é aquilo que fere a fé, ok, dos católicos na época. Eles eram perseguidos, eles eram, muitos deles, mortos, eles eram extraditados, ou seja, obrigados a sair do próprio país, dependendo do grau de heresia, ok? Daquilo que machucava aquilo que os católicos acreditavam. Então, a Inquisição, ela permaneceu durante praticamente 120 anos nesse período da Contra-Reforma. Eu quero já agradecê-los pela atenção, meu muito obrigado e a gente se vê em breve.